Olá, boa noite. Olá. Tá escutando aí? Oi, Matias. Boa noite. Esperar aqui convidar. O tema da nossa live de hoje é Raquel de Queiroz e a política no Brasil. Estou só aguardando aqui entrar a nossa convidada. Só um minutinho. Dá para ouvir bem o som? Ótimo. Boa noite, boa noite. Esperando a nossa convidada. Boa tarde. Olá! Tudo bem, Olá, boa José? noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tá dando para escutar Boa bem aí? noite. Tá tranquilo, e você? Ah, tá Tudo ótimo. bem? Tudo bem. Pessoal, o tema da nossa live de hoje é Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz e a política no Brasil. Raquel de Queiroz, ultimamente, está sendo muito conhecida pelas tretas dela com o Caia no Roda Viva, né? Vamos falar um pouco Sim. das posições políticas dela, como ela chegou, como ela partiu do comunismo ao trotskismo, até se aproximar de uma ala mais conservadora do Exército e dos Uhum. generais, enfim. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação para a Natália. Natália de Santana Guerelos é doutora em História pela Universidade Federal do Fluminense, professora da Universidade de Lyon. Hoje mora na França, que sorte a sua, né? Não está aqui no Depende Brasil. do ponto de vista. É autora do livro A Velha Devorou a Moça, né? Raquel de Queiroz e a Política no Brasil, entre 1910 e 1964. Desde já indico a leitura. É um livro que realmente abre um pouco os horizontes do conhecimento da trajetória política de Raquel, né? O tema Você da live sobreviveu à leitura, então, já tá. foi ótimo. Inclusive, tive muitas ideias, né? Eu já falei para Ih, você, estou escrevendo um livro que se sim, passa sim, entre sim. 60 e 64, né? E a Sim. Raquel participou Aham. muito ativamente desse movimento. Então, tive Total. várias ideias com esse livro. Que bom, que bom, que bom. Vamos lá fazer a primeira pergunta aqui para você. Você tem graduação em História pela Universidade Federal do Paraná, com mestrado e doutorado em História também pela Universidade Federal Fluminense. Eu pesquisei, vasculhei o seu currículo na plataforma Lattes. Eu vi que, desde a graduação, você escolheu Raquel de Queiroz como seu principal objeto de estudo, né? Por que Uhum, a uhum. Raquel? Então, primeiro, boa noite, né? Aqui já é boa noite também, 18 horas. Aqui são 11 horas, nós estamos a 5 horas de diferença. E muito obrigada pelo convite, José. Eu acho que para mim é um prazer conversar, ainda mais com você que conhece muito bem esse período que eu trabalhei e tem um trabalho nele também, né, em ficção. Então, acho que vai ser, para mim, um privilégio poder discutir com você. Então, muito obrigada mesmo Ah, pela que eu oportunidade agradeço. também de falar desse livro, né? E por ter tido a coragem de ler o livro. Então, já Não, fico feliz. foi o maior prazer. Mas eu vi que tem criança aí. Aqui também tem uma Tem. criança, mas ela foi Vem para cá, a cama já. fecha a porta aí, doutor. E então, bom, vamos lá. Por que a Raquel? Essa é uma grande questão. Eu posso dar uma resposta um pouco assim de historiador, enquanto como eu encontrei ela e pensei nela enquanto objeto de estudo, e uma outra enquanto leitora.
Então, leitora, assim, sem pretensão de estudar, né? De estudar a fundo, enfim, só de conhecer. Então, eu li a Raquel no ensino médio, como a maior parte das pessoas no Brasil, até porque ela cai muito no vestibular, dependendo do vestibular que você vai fazer. Então, um livro específico, que é o 15, né? Então, é uma leitura que acaba passando pela nossa vida. Se não passa a leitura, passa o nome. A gente ouve falar de Raquel de Queiroz. Então, é uma escritora canônica, né? Mas, quando eu entrei para a universidade, eu me envolvi muito rapidamente com estudos de gênero, que era um interesse meu. Eu sempre li muitas autoras. E a questão da autoria feminina é uma grande questão para mim. Até hoje na pesquisa, depois da Raquel. E também, de um outro lado, eu me formei em História. Então, a História tem uma forma de lidar com a literatura, pelo menos a história na qual eu fui formada, que é o que a gente chama de História Social da Literatura, que vai, então, pensar essa literatura através da circulação, da recepção do livro, né? Da produção também, mas a gente evita a intenção, evita a análise literária, etc. Então, é importante assinalar também que eu fiz parte de uma geração na universidade pública que era beneficiada por uma política de incentivo à pesquisa desde o começo da graduação. E isso agora está sendo minado, acabado. O governo está destruindo esse sistema. E esse sistema permitiu a muitas pessoas como eu e outras a fazerem pesquisa desde a graduação. Então, isso é muito importante. Então, eu, no segundo ano de graduação, pude começar a escolher um objeto. E eu queria, então, trabalhar com autoras, por causa dessas questões teóricas nas quais eu estava envolvida, mas muito jovem. E aí vem a questão da leitora. Como eu sempre li muitas mulheres, eu sempre tive aquele sonho de trabalhar com Clarice Lispector, que era, né, a mulher que parece que a gente tem uma projeção. Isso também faz parte do mercado literário, mas enfim, de uma grande propaganda, mas que é verdade também, né? Mas eu digo que tem todo um trabalho editorial lá em torno da Clarice. O Hilda Hirsch, Nelly Pignon, que são autores que eu admiro muito. Mas, como eu estava muito com essa coisa da perspectiva social, a minha mãe, que é professora de ensino fundamental de português, eu conversando com ela, ela falou, por que você não releu o 15? Porque é um dos meus livros preferidos. Então, era um dos livros preferidos da minha mãe. E aí, quando eu reli, com esse olhar, já dentro da história, já um pouco mais crítico, eu percebi ali alguma coisa emblemática em relação ao que eu queria entender sobre a construção da autoria feminina. Então, assim, era uma autora que não só no próprio texto trazia coisas incríveis, uma personagem interessantíssima, que é a Conceição para os anos 30, mas ela, enquanto autora, enquanto essa personagem, essa figura histórica, Raquel de Queiroz, o fato dela ser canônica e dela ser a única mulher no regionalismo de 30, fez com que eu escolhesse como objeto de estudo. Agora, o livro dela que eu mais gosto, eu vou falar depois, se a gente chegar nessa pergunta. Mas assim, eu fui me apaixonando por ela por outros livros, não pelo 15 necessariamente. E o fato, eu já vou adiantar a parte política um pouco, e o fato do posicionamento político dela gerou algum ranço, assim, você, ou então se você sentiu algum tipo de resistência entre seus pares, pesquisadores ou de professores, pelo fato da Raquel ser conservadora? Eu só fui chegar nessa parte política quando eu já estava entrando no doutorado. Assim. Então eu tinha uma vaga noção de que ela tinha apoiado o golpe de 64, mas eu não tinha ainda muito interesse nisso. O meu interesse era realmente na construção da autoria feminina, como que ela se tornou o único nome do regionalismo. Então, assim, a perpetuar na crítica literária, né? Então ela se torna canônica. Essa construção era o meu principal objeto de estudo até o final do mestrado. Só que quando eu terminei o mestrado, eu comecei a ler alguns textos da Heloísa Buarque de Holanda, que escreve muito sobre Raquel. E Heloísa é feminista. Heloísa é uma das maiores feministas que a gente tem no Brasil hoje, até porque ela promove as feministas, então ela publica as feministas. Ela tem um livro da década de 90 que chama Tendências e Impasses, onde ela traz a crítica literária feminista norte-americana para o Brasil. Então, assim, uma mulher que conhece muito de feminismo, e ela se tornou super amiga da Raquel, que é antifeminista. E aí, super crítica ao feminismo. Então, isso, na verdade, me deu uma pulga atrás da orelha. Chegou. Por que a Heloísa, que é uma mulher extremamente progressista, ela vai estudar tanto a Raquel e tentar entender essa figura na sua complexidade, entendeu? Então aí eu fui através dessa questão, do antifeminismo da Raquel. E aí eu cheguei na questão do golpe, porque o conservadorismo ele é uma coisa muito complexa e muito ampla, né? Ele não é só esquerda e direita. Existe o conservador, ele tem posições conservadoras em vários domínios, assim como ele pode ter posições um pouco vanguardistas em outras questões. Então foi através do antifeminismo, e depois eu fui estudar, então, durante o doutorado, essa trajetória dela bem a fundo, assim, porque eu trabalhei ano por ano, foi bem difícil, assim. E em relação ao ranço, eu poderia dizer
que escrever essa tese foi uma das maiores lições da minha vida em relação ao Brasil. Eu entendi muito do Brasil através da biografia da Raquel, pro bem e pro mal. Então, assim, eu sofri muito para escrever essa tese, pessoalmente falando, para tentar ser o mais neutra possível, porque não são as posições ideológicas que eu defendo. Às vezes eu lia textos dela e eu falava, putz, como é que você escreveu isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo que eu tenho uma admiração por outras partes, outras características da vida dela, a questão da maternidade, que é uma questão extremamente complexa na vida da Raquel, a questão de ser uma mulher que escreve, ser uma das únicas que entra num campo muito fechado. Então tem outras coisas que me motivaram a continuar trabalhando com ela. Mas do ponto de vista político foi muito difícil, muito difícil. Vamos começar então na vida da Raquel, né? Na jovem Raquel, a Raquel antes do 15, né? Porque o 15 foi publicado em 1930 e chegou para o grande público do Rio, né, que era a capital, era o centro cultural da época do Brasil, e São Paulo, Sim. né? E ela apareceu, mas só que ninguém conhecia a Raquel, né? E depois todo mundo se surpreendeu, porque ela tinha 19 anos, né, quando ela publicou o 15. Mas antes disso, a Raquel já tinha uma vida cultural ativa, né? Uma vida intelectual no Ceará, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da Raquel antes do 15, né? A jovem Raquel. Sim. O 15, ele é não só um livro interessantíssimo na recepção que ele tem em 1930, mas ele é um livro interessante porque ele tem uma recepção construída ao longo do tempo. Então, ele é o único livro da Raquel que vai permanecer na história literária o tempo todo. Ele é a constante na vida da Raquel porque ele entra na ideia do regionalismo de 30. Se a gente pegar outros livros dela, eles vão se encaixar de uma forma menos coerente. Então, assim, existe uma construção de 30 dessa recepção e existe uma construção depois, que a gente pode falar daqui a pouco. Em relação a Raquel, antes do 15, ela começa a escrever nos jornais cearenses aos 16 anos, em 1927. A Raquel é de novembro, é escorpião, então ela só vai festejar o aniversário dela no final do ano, né? Então ela começa a escrever ainda com 16 anos, publica o 15 com 19, então a gente tem aí 3 anos em que ela começa a atuar na imprensa cearense. É uma imprensa muito específica, uma imprensa anticlerical, é uma imprensa de vanguarda literária, é uma imprensa em que ela está em diálogo com Paulo Sarazate, com Jardim de Carvalho, com Demócrito Rocha, que vai fundar o jornal principal do Ceará até hoje, que é o Povo. A Raquel, né? vai fundar esse jornal também, né, junto com ele. Sim, ele era bem mais velho, né, mas ele era tipo o guru dessa geração. Então a Raquel não é a única jovem, a maior parte deles são estudantes da idade dela, não é a única mulher. Tem a Suzana de Alencar Guimarães, que vai estar circulando nesse espaço, mas elas acabam se afastando depois, porque a Raquel começa a se aproximar ainda nesses círculos, então não só anticlericais, sendo que a Raquel estudou no Colégio de Freiras, então ela é a época das polêmicas, né, jornalísticas, então ela é muito criticada pela igreja por essa participação em jornais anticlericais, mas ela vai estar nessa vanguarda, ela vai escrever para essa vanguarda. E ela escrevia com pseudônimo, né? Acho que era Queluz, né? Rita de Queluz, Rita de Queluz. Acho que até 29. Depois ela já começa a assinar com o próprio nome. E mesmo assim, Rita de Queluz, RQ, assim, quando ela escreve a primeira carta, eles identificam logo que era ela, porque o selo era de Quixadá. E era isso que eu queria dizer também. Apesar dela começar a escrever no jornal aos 16 anos, ela vem de uma família que é muito conhecida no Ceará. Então, principalmente nesses círculos, o primeiro jornal que ela escreve do Júlio de Matos e Biapina, o Júlio já conhece o pai dela. Então, assim, ela tem um capital social que já é acumulado, entendeu? É uma mulher de uma elite agrária, né? A Raquel, eu tenho, até falei no Facebook, o pessoal me comparou a Regina Duarte, porque eu falei que a Raquel me lembrava muito a minha avó, por parte de pai, porque ela era aquela matriarca conservadora, e assim, todas as entrevistas que eu escuto da Raquel, ela tudo tem aquelas relações familiares. Fulano, aqui é meu primo. Total. Né? Então, assim, toda aquela relação nordestina, patriarcal, é uma coisa que, como eu sou de Mossoró, da vizinha do Ceará, do Sertão, é uma coisa que me é muito próxima, né? Então... Eu imagino, é muito interessante porque quando eu fui pesquisar uma vez num arquivo pessoal que tem da Raquel no Ceará, e eu sou do Rio de Curitiba, né? Então,
eu chego lá e a primeira coisa que o dono do arquivo me pergunta era quem era a minha família. É. E aí eu lembro que eu senti isso na hora, assim. Aí eu falei, agora eu tô entendendo um pouco o sentido da coisa. E isso é muito importante, de fato, porque é através das relações familiares e do nome que ela carrega, do sobrenome, que ela vai conseguir abrir muitos espaços. Mesmo que a família dela nuclear, pai e mãe, não sejam ricos nem nada, mas eles vêm de um capital cultural importantíssimo no interior do Ceará. Então, e o nome da família no interior é muito, muito forte, né? Eles são os donos da cidade, né? Assim, eles ocuparam muitos espaços ali. Ela tem um parentesco até por parte de mãe, por parte de mãe ou de pai, né? Era com José de Alencar, né? Sim, da mãe. De Quixadá também. Então, assim, tudo era muito... Exatamente. E depois do 15, ela publicou, foi uma tiragem pequena, né, de 1.000 exemplares. O pai dela, na verdade, né, o doutor Daniel, né, ele era da área do direito, né? Acho que ele era, sim, ele era formado na faculdade de direito, mas não era muito feliz na carreira, não. Porque ele abandona logo. E ele que bancou a publicação dela, né, do 15, e teve uma circulação assim muito local, a coisa até bem provinciana, né? E como foi que esse livro chegou lá no Rio, em São Paulo, e como foi a recepção dele pela crítica, né? É interessante pensar nessa dinâmica, né? Porque ela, de alguma forma, ela ainda se conserva. Quer dizer, a Raquel, quando ela escreve entre os 16 e os 19 anos, ela publica alguns poemas no Ceará que são publicados no Cruzeiro, por exemplo, né? Que circula a nível nacional. O Cruzeiro de 1928, quando ela publica, não é o mesmo dos anos 50, não é a grande revista. Mas já tem uma circulação no Rio de Janeiro. Mas isso não significa muita coisa, assim. O fato é só que ela já tinha publicado alguma coisa ali. Que inclusive, deixa eu até falar, que esse livro aqui que eu esqueci de mencionar na última pergunta, esse aqui é o facsímila, que foi editado pelo Instituto Moreira Salles, do primeiro livro da Raquel, que é póstumo, né? Ela nunca publicou em vida. E ele é anterior ao 15. A maior parte são poesias. E algumas delas, então, já tinham saído no Cruzeiro. E ela, então depois que ela publica o 15, financiado pelo pai, etc., no Ceará a recepção ela não é muito positiva, quer dizer, ela não é muito positiva porque aqueles que já criticavam ela, ou seja, principalmente os jornais da igreja, condenam ela ainda mais. Porque a personagem não tem nada a personagem Conceição não tem nada da mulher clássica, né, enfim, ideal desse grupo nessa época. Agora, a Raquel tem contatos. Então, ela é através dos contatos que ela chega ao Rio de Janeiro. Então, ela recebe cartas de recomendação. É muito importante fazer um ponto aqui também, porque quando a gente fala da história das mulheres que escrevem, a gente tem a mania de falar sempre que ela foi influenciada por alguém, que ela foi indicada por alguém, que ela foi... Então, a Raquel, ela de fato, ela recebe cartas, por exemplo, de outros escritores como o Antônio Salles, que vai escrever para alguns críticos no Centro-Sul, mandando o livro dela e recomendando. Mas isso era comum, não só com mulheres que escreviam, como com homens. Então, ela estando no Ceará, ela envia essas cartas para pessoas-chave. Então, ela vai enviar para Agripino Grieco, ela vai enviar para Tristão de Ataíde, ela vai enviar para Schmidt. Então, ela vai enviar para Maria Eugênia Celso, que ela conhecia também do Ceará. Então, ela vai enviar para pessoas-chave, que são pessoas que escrevem nos jornais, crítica literária. Então, essas pessoas vão gostar muito do livro, e aí vem a recepção do 15, que é uma bomba em 1930. E uma coisa assim, que eu li, lendo a Fortuna Crítica, né, dos primeiros, muita gente associa dizendo que ela tem uma escrita masculina, né? E insinuando, nem insinuando, porque na época eles eram muito diretos, né? Associando sempre a escrita feminina à futilidade, né? Exatamente. E ela inclusive foi contestada a autoria, né? Porque ela era muito jovem. Que era bem comum, né? Entre as mulheres também era muito comum. E agora sim, ela tem duas características dessa primeira recepção do 15 em 1930. Uma delas é essa que é mais o Schmidt e o Tristão de Ataíde, que não é qualquer pessoa. O Tristão é um dos principais críticos literários da época. Então a opinião dele é muito importante assim, nos jornais. E ele vai ser um que vai dizer que ela escreve que ele diz o livro revela numa autora um autor. Então ele vai realmente dizer que a linguagem dela é masculina. Agora, o que significa também o masculino? Que é o que vai aparecer nas outras críticas literárias. Então, de um lado, a gente tem essa coisa da mulher que escreve como homem,
que é destacada em algumas críticas. Em outro lugar, em outras críticas, a gente vai ter o valor da sobriedade, da economia da linguagem, da mímesis, quer dizer, ela escreve sobre a seca, como vários outros autores já escreveram, como José Américo de Almeida já tinha escrito, como Antônio Salles já tinha escrito, mas ela escreve de um modo seco. Então, essa mímesis é muito valorizada porque ela completa um horizonte de expectativas do modernismo depois de 22. Então, assim, ela responde a uma expectativa, e aí alguns críticos, como Schmitt e o Tristan de Ataíde, vão identificar essa resposta ao masculino. E isso é muito problemático, obviamente, né? Porque ela vai repetir esse argumento depois. Então, a Raquel ela vai reforçar a ideia de que ela é uma mulher que escreve como homem. Isso garante espaços, né? Isso garante muitos espaços onde ela é a única. Então, é um instrumento também. O Graciliano quando leu a primeira vez, ficou bem surpreso, né? Falou que para ele era uma mulher barbada, uma coisa assim, né? Uma barbada. Total. Ele fala em 37 isso, mas ele se arrepende, ele fala assim que falou falou depois. Na época. Tá. Não. Ele fala em 37 que quando ele leu o 15 em 30, ele achou que era um homem, tal era o preconceito dele em relação às mulheres que escreviam e tal. Então ele argumenta dessa forma. Mas isso essa masculinização e a desconfiança da autoria é típico, assim. Ou achar que foi o pai que escreveu, ou achar que foi o tio, achar que... Então é bem comum, assim. Ela foi... a recepção em geral foi muito boa, né? Assim, e ela foi muito festejada, né? Assim, até que ela ganhou o prêmio da Fundação da Fundação Graça Aranha, né? E ela foi ao Rio receber, né? E a partir daí ela começa a construir umas relações pessoais diretamente com intelectuais da época, né? E como é que isso chega, como é que isso transcende da questão cultural para a parte política? Eu acho que nunca teve separado, porque ela no Ceará ela já militava, né? Quer dizer, não é que ela militasse, mas ela já estava envolvida, por exemplo, ela tem uma discussão em 28 com a Maria Lacerda de Moura, que é uma anarquista, que é importante. Ela tem uma discussão sobre o voto feminino, ainda aos 17 e 18 anos. Então, ela sempre falou sobre política. E, na verdade, é isso que é o mais interessante, como é que isso se apagou da memória sobre a Raquel. É como se ela não falasse, ela falou a vida inteira, do começo ao fim. Ela se dizia um animal político. Então, assim, a política nunca saiu do horizonte. Agora, a partir do Graça Aranha, ela vai ter contato com a política... com o Partido Comunista diretamente, né? E aí vai voltar para o Ceará para tentar, encarregada de fundar uma sede no Ceará. Depois, quando ela muda de vez para o Rio, depois para São Paulo, ela vai entrar em contato com os trotskistas. Então, assim, essa mudança Rio-São Paulo e o Prêmio Graça Aranha, a partir de 31, é uma filiação mais próxima dos dirigentes desses movimentos no Centro-Sul. Mas ela já tem contato com as esquerdas, desde antes. Ela chegou a se inscrever no Partido Comunista, né? Sim, foi membro. E logo em seguida ela rompe. Como foi esse rompimento dela com ela conta de um jeito que é interessante. Ela diz que ela foi expulsa porque leram o segundo livro dela, que é o João Miguel. E que é o único, deixa eu só lembrar aqui, acho que sim, que tem um protagonista masculino. E então eles leram, e como ele era um assassino, mas era um homem do povo, e tinha um coronel dentro dos personagens que era um homem bom, eles queriam que ela mudasse os personagens, para entrar no discurso de bem versus mal, enfim, isso é o que ela conta. E aí ela diz que não vai mudar, e eles expulsam ela, como uma intelectual pequeno-burguesa. Então, esse é o argumento dela. Mas, e que é totalmente verossímil. Mas o que é interessante é você pensar que a época, a gente precisa entender também essa história do comunismo, do marxismo, de todas essas esquerdas que vão se formando, é que a partir de 24 a gente tem a morte do Lenin na União Soviética, e a gente vai começar com o que a gente chama de stalinização dos quadros comunistas. Então, uma radicalização do Partido Comunista, e essa radicalização vai no sentido realmente de expurgar o elemento pequeno burguês. Então, esses intelectuais como ela vão ser muito mal vistos, porque eles vêm de famílias tradicionais, eles têm capital cultural enorme, falam línguas, traduzem. Então, assim,
por isso que ela vai entrar nessa onda de expulsões que acontece no final da década de 20 do Partido Comunista, e aí rapidamente ela vai entrar no grupo trotskista, que era um grupo de ex-membros do Partido Comunista, intelectuais, e que vinham a maior parte de famílias tradicionais. E aí eles vão se encaixar muito bem no trotskismo. E ela foi presa, né, várias vezes. Do governo Vargas, né? Uhum. E é daí que nasce esse antigetulismo dela, né? Que uma das marcas Sim. dela, inclusive, quando ela já estava mais idosa, com 80, 90 anos, vendo as entrevistas dela, ela fala sempre do Getúlio. E até os personagens mais recentes, a Jango, Brizola, ela faz sempre essa associação com o Getúlio, que já tinha morrido há 50 anos. Né? Sim, é o fantasma da vida dela. E explica muita coisa na vida dela. Mas é interessante, porque você trabalhou bem essa característica um pouco no romance, eu imagino que essa coisa do comunista que foi torturado, né? Ela não foi torturada, né? Vamos deixar. Mas ela foi presa várias vezes durante o Estado Novo. E não só ela, muitos amigos dela, vários. Então, inclusive, assim, Jada de Carvalho, né? Por exemplo. Graciliano, a Eneida de Moraes. Então, assim, ela tem traumas coletivos ali. Então, na cabeça dela, o Vargas não entra. E tem uma outra coisa, ela faz muita comparação do Vargas com o fascismo europeu, que dentro da historiografia brasileira é um assunto controverso. Existem muitos historiadores que vão aproximar de fato do fascismo, mas existem outros que vão preferir a ideia de um sistema que tenha suas diferenças com os fascismos europeus. Então, assim, a Raquel faz essa aproximação porque no final do governo Vargas isso ajuda a desmontar o governo em 45, né, dizer que ele era fascista. Então, então ele é o trauma dela porque ela tem um trauma coletivo, que é o trauma das esquerdas e que é o trauma da esquerda comunista e o trauma da Segunda Guerra Mundial. Então, é complexo. Quando Getúlio, no Getúlio Vargas eleito, né, em 1950, algumas pessoas da esquerda se aproximam do Getúlio, inclusive o Prestes, né, chegou a dividir palanque com o Getúlio Vargas, né? Mas ela em nenhum momento se aproximou, né? Não, ela se afasta cada vez mais até desses grupos. E ela repudia os comunistas que se aproximam dele, né? Total. Isso é uma característica trotskista. Quando ela se aproxima dos trotskistas em 33, quando acaba o governo Vargas em 45, ela é chamada para escrever num periódico que se chamou Vanguarda Socialista, que é o periódico do Mário Pedrosa, que é o nome da primeira geração trotskista no Brasil. E o Vanguarda faz a crítica do apoio do Prestes ao Vargas. Então, assim, porque a gente já critica o stalinismo, né? Os trotskistas já criticam o stalinismo ali. Então, é muito interessante pensar mais a cultura política trotskista, quando a gente pensa na Raquel, do que a comunista. Ela tem mais sentido na trajetória dela. Então, a Raquel se afasta de qualquer coisa que possa parecer comunismo, inclusive quando essa esquerda prestista vai se aproximar do Vargas, ela já está bem longe disso. E ela se aproxima mais dos udenistas, né? Sim. A partir de 45. Mesmo se ela tem uma relação como ela está trotskista, até a década de 50, ela tem uma relação muito importante com o PSB, que é um Partido Socialista Brasileiro, ele é pequeno, a gente não fala muito na democracia de 45 a 64, mas até a década de 50, ela vendia até os títulos de eleitor na casa dela, na Ilha do Governador. Então, assim, ela tem uma relação próxima com o PSB. Aí ela apoia os candidatos da UDN também, mas vamos dizer que ela se torna bem mais udenista a partir do final dos anos 50. Assim. É porque no balaio aí da UDN tinha de tudo, né? Tinha liberais, tinha de tudo. E tinha muito gente inclusive, muito próximo da esquerda também, né? Sim, sim. Eu acho que, inclusive, o Graciliano apoiava a UDN, né? Sim, sim. Na verdade, você tem toda a razão, porque quando a UDN é fundada, a gente tem o que chama a esquerda democrática, que vai apoiar a UDN, depois vai sair e vai fundar justamente o PSB, alguns membros. Então, é exatamente nisso. De fato, a UDN é um balaio de gatos, e depois ela vai se radicalizando, né? Mas é tão complexo, esse período 45-64, você sabe disso, né? É um período extremamente complexo, e cheio de golpes e contragolpes, e morte, e suicídio, e renúncia. É uma boa matéria para ficção.
Inclusive, ela, isso aí eu vi no seu livro, ela não, ela é próxima de Carlos Lacerda, mas ela não embarca nos arrobos do Lacerda, né? Ela até aquele período ali pré-golpe e tal, tinha uma posição mais moderada, né? Sim. E no golpe preventivo lá do Marechal Lotz, né, em 55, ela fica contra, né? Ela é a favor, ela se posiciona a favor da posse de JK, né? Que é uma coisa assim, para mim, surpreendeu, porque eu achava que naquela época, assim, ela já tinha virado, na minha cabeça, ela andava muito junto com Lacerda, né? E esse é imaginário, acho que passa para muitas pessoas, e o seu livro desmistifica um pouco, que é de associar a Raquel a uma figura golpista o tempo todo, né? Sim, total. Fazendo uma relação com o Lacerda, é como se fosse o Lacerda o homem e a Raquel a mulher, né? Exatamente. Inclusive pelo fato dele ter pertencido ao Partido Comunista, ainda que muito pouco tempo, e depois ter sido o grande articulador, sei lá, ideológico, né, dos vários golpes, inclusive, da esquerda. Né? Mas quer dizer, ela é muito amiga do Lacerda, de fato, e ela defende o Lacerda em vários momentos, inclusive ela é um momento que eu acho interessantíssimo para a gente pensar a crônica. Ela publicava a crônica dela semanalmente, mas quando ela ia para o Ceará, porque ela ficava na fazenda dela 3, 4, 5, 6 meses por ano, a crônica demorava 15 dias para ser publicada. Então, quando tem um atentado contra o Lacerda, ela publica uma crônica defendendo o Lacerda e exigindo o culpado e tal. Só que quando a crônica é publicada, o Vargas já morreu. Então, assim, a crônica não tem mais sentido nenhum, assim, ela é bizarra, sabe? No tempo, assim. Isso é muito interessante. Então, ela vai defender o Lacerda em vários momentos, mas, por exemplo, nesse caso específico, não, assim. Então, depende, sabe? Ela é muito autônoma até 60. Aí, 60, a gente vai ter vão acontecer outras coisas. Mas, assim, ela defende muito a autonomia dela desde que ela foi expulsa do Partido Comunista, sabe? Então, ela tem uma coisa de defender a autonomia. Enfim. E qual foi que você acha o momento a que você atribuiu essa mudança de chave da Raquel? Assim, para essa pessoa um pouco trotskista, socialista, mas também ela se aproxima muito de um liberal, né? Claro. Eu acho que, por exemplo, eu acho impossível conseguir explicar com direitas e esquerdas. Eu acho, essa foi a grande questão da tese, e não é à toa que meu livro chama A Velha Devorou a Moça e um ponto de interrogação. Quer dizer, essa velha devorou a moça, quer dizer, essa senhora dos anos 60, ela devorou aquela menina comunista jovem dos anos 30, ou ela sempre foi essa mulher? Só que o mundo mudou, né? Então, assim, tem 2 textos muito legais que eu até gostaria de indicar, que é um artigo para o Instituto Moreira Salles, que foi escrito pela Isabel Lustosa, que se chama Raquel de Queiroz e o Golpe, onde a Isabel vai trabalhar exatamente esse período, e ela vai dizer que a Raquel, como vários intelectuais que apoiaram o golpe de 64, tem uma dificuldade de entender a incorporação de novas classes dentro do sistema de poder. Acho esse argumento muito interessante, até para a gente pensar hoje. E um outro texto, que é o texto do José Murilo de Carvalho, historiador, reconhecido, ele vai entrar para a Academia Brasileira de Letras na cadeira da Raquel, em 2003. Então, ele vai fazer um discurso de posse, onde ele vai dizer que a Raquel sempre foi a mesma, o que mudou foi o tempo. A gente viveu uma Segunda Guerra Mundial, a gente viveu a Guerra Fria, a gente viveu a polarização. Então, assim, quando você pega a biografia da Raquel, você vai ver que, de fato, essa radicalização, ela se manifesta publicamente à medida que a Guerra Fria vai se radicalizando. Então, ela já é crítica ao stalinismo desde 33, 34, ela é próxima dos trotskistas nos anos 40, 50, depois eles vão perdendo eleições, a UDN perde eleição o tempo todo, então ela começa a ficar agoniada, aí ela vê o Vargas subindo ao poder de novo pelo voto direto, e ela fica, como é que alguém pode votar nesse cara fascista, que foi ditador? Aí ela começa a ficar indignada. E aí, você vai vendo nas crônicas, né? Aí o Juscelino, ela tem as críticas, mas é um governo mais... desse ponto de vista, ele vai até o final, né? Que é raro. E depois tem o Jânio. Então, o Jânio, ela hesita apoiar o Jânio, porque ela acha uma figura bizarra, mas ela acaba apoiando. E quando o Jânio renuncia, aí... E não é só ela.
Os próprios militares, os intelectuais conservadores começam a pensar que, primeiro, João Goulart, que era o vice do Jânio, não podia assumir, porque João Goulart representava o varguismo, e eles começam a se radicalizar. Então a gente vai ter a fundação do IPES, que vai ser um dos grandes articuladores ideológicos do golpe. A gente vai ter a radicalização dos militares dentro do clube militar. A gente vai ter os intelectuais que começam a se radicalizar no discurso também. E a gente vai ter o que o Jorge Ferreira, por exemplo, que é um historiador desse período, que fez a biografia do João Goulart, ele vai chamar de desestabilização do governo Goulart. Então a Raquel vai colaborar na imprensa com essa desestabilização. E isso é um projeto coletivo. Não é só ela não tirou a ideia daqui. Ela conversa com as pessoas. Então... Vamos voltar um pouquinho antes do golpe. Desculpa, é porque eu acho apaixonante, assim, mas eu me empolgo muito. O golpe é o ápice da discussão, da discussão. Mas antes do golpe, ela adquire uma relevância muito grande, que eu acho que extrapola o meio intelectual, que é quando ela assume a última página, a coluna última página dela, na revista Cruzeiro, né? Que era a revista de maior circulação na época, né? Isso. E ela acaba sendo muito paparicada por políticos enfim. E ela adquiriu uma relevância, acho que era uma das maiores intelectuais da época, incluindo intelectuais homens e mulheres, né? Sim, sim. Inclusive, com certeza. E até que ponto ela usa essa crônica dela, a última página, para colocar... E até que ponto você conseguiu sentir na sua pesquisa essa mudança de postura da Raquel, né, nas crônicas dela? O Cruzeiro é a vitrine, ela não é nem vitrine, ela usa a palavra tribuna, é a tribuna dela. Então, ela é convidada em 1945 a escrever para o Cruzeiro está indo para o ápice das vendas do Cruzeiro na década de 50, e aí ele é uma revista, então, que já está consolidada, mas está aumentando a tiragem. E aí eles chamam ela para ter uma coluna fixa. Ela é a única mulher que escreve, que não esteja na seção feminina, moda, beleza, que é fixa durante 30 anos. Então ela escreve até 45, 75, com um pequeno intervalo em 68, que ela não escreve. Ela fica 1 ano e meio sem escrever. Aí eu sempre tive uma pulga atrás da orelha, mas na verdade é a época em que o Chateaubriand, que é o dono da revista, morre, e aí tem uma redefinição e ela não consegue escrever nessa época. Então, mas enfim. Então, ela é chamada para escrever, é ela que dá o nome última página, porque ela é uma super estratégia, na verdade, de marketing, porque quem quiser ler ela já vai direto para a última página. Será então, que uma dúvida, né, que eu tenho. Será que a Veja, aquela última página da Veja, da atual Veja, será que é uma inspiração nela? Não sei de dizer, mas pode possível, ser. Né? Porque foi um grande jogo isso, foi um grande jogo. E ela é conhecida pelo nome da coluna, assim. É muito, muito interessante como ela conseguiu essa estratégia. E ela, então, é a única mulher que vai ocupar esse lugar. Aliás, ela é uma dos únicos autores, homens e mulheres, a ser tão estável na revista. E ela, então, em relação à política nessa revista. Aí, alguns dados, sabe? Eu pesquisei, eu mapeei todos os números. Ela tem 3.100 e alguma coisa, crônicas. Dessas, 20% são de temas políticos. E aí eu digo políticos que envolvem a política do Estado, do internacional, regional, política mais assim, hardcore, vamos dizer assim. Porque se a gente for pensar mesmo, todas as crônicas dela falam de política. Mas 20% tem essa coisa da política hardcore, mais tradicional, né, no sentido tradicional de política, que é a polis, né, o governo do estado, da cidade, do país. E é genial. Uma curiosidade, quando eu estava fazendo a tese, eu fiz uma seleção dessas crônicas, porque a maioria nunca foi publicada. E aí eu tenho 800 crônicas, dessas eu selecionei 150, que para mim eram representativas desse tempo, dos anos 40 aos anos 70. E a publicação nunca saiu, porque são crônicas muito polêmicas, mesmo assim. Então, enfim. Mas a Raquel, ela é um retrato do tempo, dá para trabalhar a história do Brasil ali à vontade, assim, porque ela fala de absolutamente tudo, em várias escalas, regional, nacional, internacional. Então ela sempre usou como política. Inclusive, ela é convidada por Jânio Quadros, né, para assumir o Ministério da Educação, né? Da Educação. Ela já tinha sido chamada para um serviço pelo Café Filho, e depois ela nega, e o Jânio Quadros, né? então, ela sempre recusa. Né? Porque ela é um nome, né?
Então... A impressão que eu tenho é que todo mundo ali quer estar perto dela, né? Para assim, aproveitar o prestígio dela, né? Eu acho que tem jogos aí. Ela também fica perto de uns. Mas assim, não é nada muito conspiratório, assim, não. É uma coisa do campo mesmo, sabe? De mútua valorização. Por exemplo, os escritores nordestinos, através até do José Lins do Rego, o José Lins é um grande articulador dos nordestinos. Então, quando tinha um livro do Jorge Amado, da Raquel, perdão, ou do Graciliano que saía, ele pedia críticas literárias. Ele pedia para as pessoas escreverem. Então, assim, esse campo funciona desse jeito, né? Então a Raquel vai escrever muito sobre Graciliano, vai escrever muito sobre José Lins, vai escrever muito sobre Gilberto Freire. Então, assim, eles se auto-valorizam. Ela era próxima de Jorge Amado ou não? Ela foi jovem, depois eles se afastam quando a militância separa um pouco, mas quando ela vai para a academia, eles voltam, né? Quer dizer, até antes. Eles nunca perderam a relação, mas é porque tem uma parte da história que eles estão em polos opostos. Mas na Academia Brasileira de Letras, por exemplo, eles têm uma relação próxima. E jovem, quando ela estava grávida, em 1930, o Jorge Amado ajudou muito ela na gravidez. Então, assim, ela tem uma relação com ele. Ela foi morar com o marido lá na cidade do Jorge Amado. Em Itabuna. Itabuna. Exatamente. Ela teve muita sorte assim, nesse sentido, né? Porque ela foi morar também em Maceió no momento em que Graciliano Ramos estava lá, né? Do círculo de Maceió, total. Então... E ela também procurava, né? Ela era uma mulher muito inteligente, ativa, muito articulada, exatamente. E assim, tanto que a gente não sabe nada da vida dos maridos dela. Nada. Eu procurei um monte para poder... Né? Eu tentei achar, porque ela tem uma separação na época em que não havia divórcio, né? Ela casa uma segunda vez na época em que não podia se casar, então ela se junta. Então é toda uma complexidade. Existe um discurso também na memória dela de que o marido, o segundo, influenciou bastante a política dela, porque ele era mais conservador. Só que eu nunca achei esses dados de fato em fonte, porque nada se fala deles. É ela. Ela conseguiu isso, porque isso é muito difícil. Então, não que ela tenha lutado para isso, né? Mas ela aconteceu isso. Na memória sobre ela. Agora vamos para o ápice, né? Do golpe. Qual o papel que ela exerceu nessa conspiração, inclusive esse período pré-golpe, né? Junto com o IPES e tal. Sim. Então, além da renúncia do Jânio Quadros, em 61, existem 2 outros momentos que fazem toda essa direita se radicalizar. Então, a renúncia do Jânio, porque isso implica o poder, a presidência do João Goulart, PTB, varguismo, e que nessa época está muito próxima dos comunistas, não é igual aos comunistas, mas está próxima, e tem, em 58, o relatório Khrushchev, que denuncia os crimes de Stalin. Então a gente tem uma fuga da esquerda, assim, um esvaziamento da esquerda, isso ajuda no argumento anticomunista. Então, a partir de 58, a Raquel radicaliza o anticomunismo, que é um dos principais argumentos do golpe. E um outro argumento é 62, os mísseis de Cuba, que tornam real a ideia de que pode haver uma revolução comunista na América. Porque eles chegaram até Cuba, né? Porque até então a União Soviética lá do outro lado. Mas aí isso, no discurso da direita anticomunista, reforça esse argumento. Então a gente tem essas escalas, né? A coisa nacional e essa escala internacional da Guerra Fria que se radicaliza. Então a Raquel, a participação dela é uma participação intelectual, é por isso que hoje a historiografia que trabalha com golpe chama de golpe civil-militar, porque a gente tem essa ação armada do exército, mas a gente tem todos esses intelectuais que ajudam, como eu disse antes, que é um termo do Jorge Ferreira, que é a desestabilização do governo do Goulart. A gente tem um parlamentarismo, a gente tem um governo muito confuso. A Raquel ainda se radicaliza quando o João Goulart propõe a reforma agrária. Então, a gente não pode esquecer que a Raquel é de uma família agrária. Então, ela não era contra a reforma, mas a reforma dela era uma reforma muito soft, assim. Então, assim, isso faz ela se radicalizar também. Então, a tribuna dela é a imprensa. Só que a imprensa que ela escreve é o grande público. Então, o alcance disso é enorme. Então, se a gente for pensar, e aí precisaria de um estudo mais prosopográfico, sabe? A Raquel e outros intelectuais, para entender até que ponto esses intelectuais criam uma cultura política que reforça o anticomunismo, que desestabiliza o governo João Goulart e que promove, então, que não é que promove, porque eles não... A Raquel está lá na fazenda dela, quando os militares chegam no Rio de Janeiro.
Só que ela colabora com essa criação da aceitação da intervenção militar. Então, e aí ela vai ser uma das intelectuais que é cotada pelo IPES, que faz essa promoção ideológica anticomunista, liberal e anti-PTBista, anti-varguista. Então ela vai colaborar nesse sentido na imprensa. As crônicas dela da década de 60 são crônicas coletivas. Você percebe que ela está, claramente, que ela está usando um discurso coletivo, que ela não fala mais no nome dela, ela fala nós, que é uma coisa extremamente rara no texto dela. Então, assim... E ela mesma... É a partir daí. Ela mesmo, ela fala nas entrevistas dela que ela conspirava, né? Sim, com os militares. Dentro do apartamento dela, né? Sim, acho que ela morava na Glória, né? Isso, nessa época E ela, totalmente, e isso é muito interessante do ponto de vista de gênero. A política que ela fazia era na imprensa e era dentro da casa dela, servindo almoço, cozinhando, batendo papo. Tanto que durante o governo do Castelo Branco, que era um amigo dela, e ela vai dizer que é primo, enfim, e ele ia muito à casa dela, para desabafar, é isso que ela conta, né? Então ela vai contar desse ponto de vista da casa, do privado. Então, com certeza, ela faz a política em todos os sentidos. Assim. E é complexo, né? Tudo é muito complexo na história do Brasil, eu acho, nessa época. Até porque só apoiar o golpe não significa muita coisa. Muita gente apoiou. A maior parte apoiou. Mas apoiar a ditadura é uma outra coisa. Então... Muita gente não sabe, né? É porque a Raquel que ficou muito para a história como essa porta-voz do golpe, né? Sim. Mas Alberto Dines, que na época eu acho que ele estava no Jornal do Brasil, ele apoiou. Sim. O Coni, o Antônio Calado, os intelectuais do Correio da Manhã, que eu acho que era o principal jornal no sentido assim, da classe média, né? Um jornal que reunia muitos intelectuais. E teve tiveram dois editoriais assinados expresso ou tacitamente por todo mundo, né? Que foi o Fora e o Basta, né? Então, assim, sim. Mas a Raquel que ficou com essa pecha, você acha que tem algum componente de gênero aí, de machismo, ou você acha que foi pelo fato dessas pessoas terem abandonado o governo e a Raquel não? Eu acho que é mais isso. Eu acho que existe uma questão de gênero que ela é constante, que a gente vê muito na entrevista do Roda Viva, por exemplo, que é o fato de cortar a palavra. Isso é muito generificado. A mulher que fala, ela é muito cortada. E a Raquel ali, ela tá com 70 anos, 80, sei lá. E ela é cortada o tempo todo. Então, é agoniante. É agoniante. Isso é uma questão de gênero, na minha opinião. Então tá, mas assim, eu não acho que seja isso o principal. Eu acho que, de fato, a Raquel, ela não só, então, apoia o golpe, como ela apoia todo o governo do Castelo Branco, até em coisas que ela não deveria. Eu não tô falando de tortura não, tá? Porque ela nunca defendeu tortura. Nunca. Mas ela apoia as medidas, ela apoia a radicalização, ela apoia o voto indireto, ela apoia todas as medidas que ela diz que faz parte da revolução. Então, assim, ela apoia todo esse regime, ela apoia... E aí, depois, quando ele morre, que ele morre saindo da casa dela, né? Aliás, ele já não era mais presidente. Mas aí o Costa e Silva, ela não apoia, mas ela também não é contra. Agora, por quê? Porque a Raquel faz parte da Arema, até 73, e porque ela faz parte do Conselho Federal de Cultura. Então, ela é do governo. Então, eu acho que isso faz com que ela seja identificada. Ela trabalha no governo os 20 anos do governo. E ela nega isso. E ela nunca negou, ela nunca negou ter apoiado. Mas ela, pelo menos nas últimas entrevistas dela que eu vi, que eu assisti, ela nega depois de Castelo Branco, né? Ela disse, não. Sim, sim. Aí eu queria saber de você até que ponto isso é verdadeiro ou não, né? Porque às vezes a pessoa vai modulando a biografia dela, né? Porque é uma coisa total. Você tá no calor da história, muitas vezes a pessoa não sabe, no caso, não sei se ela sabia, mas talvez ela ignorasse ou fizesse questão de não saber de questões de tortura, liberdade, cassações, etc. E depois ela modula esse discurso, né? Sim. Então, na memória dela, de fato, ela vai dizer que ela apoiou só o governo do Castelo, porque ela cria uma oposição. Castelo Vargas versus... Castelo Vargas. Castelo Branco versus Getúlio Vargas. Só que o Castelo Branco não é qualquer militar. A gente não pode esquecer, pra gente não confundir com os militares de hoje aí. Mas o Castelo Branco é um herói de guerra. Tanto o Castelo Branco quanto o Eduardo Gomes, quanto o Golbery.
Então, assim, são pessoas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Eles são militares importantes no imaginário brasileiro ali. Então ela defende eles. Intelectualizadas também, que para ela era muito importante. O Castelo, totalmente, além de ser cearense. Isso é muito importante. Não é como o Mourão, Bolsonaro, entendeu? Que já é o terrorista do Rio Centro. Assim, já é uma outra coisa. Mas então assim, ela tem uma admiração por esse militar, essa figura heróica, assim. E então ela vai apoiar o Castelo de fato, porque eles são próximos. Ela não... Eu queria até citar, existe uma tese da Raquel França, que foi defendida na UF, no mesmo ano que eu defendi. A Raquel vai trabalhar com o período da ditadura, só que a Raquel França vai trabalhar com algumas crônicas, ela não vai fazer um aporte biográfico, mas é interessante, é muito interessante a tese dela. Então ela vai falar de alguns aspectos que permanecem, ou seja, a Raquel ela não vai defender os presidentes assim de uma forma apaixonada como era com Castelo, isso é verdade, mas ela omite e ela, de todo modo, ela compartilha da ideologia da ditadura militar. Então ela compartilha da moralização, ela compartilha do anticomunismo, ela compartilha da ordem, que é a grande palavra do exército no Brasil, desde o século XIX. Então ela tem essa posição extremamente conservadora o tempo inteiro. Então ela compartilha da mesma ideologia. Enfim, e aí apoiar diretamente, menos, não. Deixa eu ver aqui. Essa pergunta aqui que eu tenho certeza que você não vai gostar de responder, porque você é historiadora, né? Mas a Raquel hoje, você acha que ela seria... em que campo você acha que ela se enquadraria? Né? Mesmo sabendo que não há resposta científica, né? É só uma questão da opinião. Né? Sim. Ela seria bolsonarista? Não acredito, porque a Raquel ela foi, acima de tudo... Bem, antes, a gente precisa pensar nas nomenclaturas, né? A Raquel sempre foi antifascista, porque o fascismo dela era o Getúlio. Então, assim, se a gente tem um regime hoje no Brasil que é identificado com o fascismo, eu duvido que ela quisesse participar disso. Ao mesmo tempo, Raquel é uma pessoa intelectual, ela vem de uma classe com capital cultural muito importante, ela não vai ser terraplanista. Eu não consigo imaginar a Raquel anti-fake news, entendeu? Ou essas coisas que marcam esse governo no que ele tem de mais bizarro. A questão do anti-Covid, do negacionismo. Eu não penso. Agora, ela é uma intelectual conservadora, então ela representa uma grande parte dos conservadores brasileiros. Porque a sociedade brasileira ela é conservadora. Então, assim, ela tá nesse balaio, assim, mas eu acho que não bolsonarista, não sei. Acho que ela ficaria mais calada, sabia? Acho que ela ia ficar assim... Ela se recolher, né? Isso, sabe? Meio como ela fez com o Collor, né? Que ela dá um apoio, mas depois o barco tá afundando. Né? Total. E aí ela Mesmo no golpe, em 64, porque as coisas estavam ficando tão radicais que ela se manda pra fazenda, entendeu? Então, assim, eu duvido que ela fosse falar alguma coisa de tão estranho que tudo é, assim. Mas a Raquel mostra muito da história do Brasil, pra gente evitar esquerda versus direita, pra gente entender que é muito complexo, que tem muito mais do que é brasileiro, do que o que é europeu, do que as definições que a gente pega emprestado, sabe? Ela tem uma coisa do que é encarniçadamente brasileiro. Então, assim, estrutural, ela é uma antirracista, faz a vida inteira denúncia de racismo, mas a visão dela de raça é a visão freiriana. É a visão da harmonia racial, de que o racismo é uma aberração no Brasil, porque o Brasil tem vocação para harmonia. Então, assim, ela revela muito do que é o Brasil, sabe? É por isso que eu acho incrível, assim, a trajetória dela é muito interessante. Eu tinha muito mais perguntas para fazer, mas o Instagram... eu nem sei que horas eu fico só olhando aqui, eu estou vendo o relógio passar e eu tenho tantas perguntas que eu queria ficar mais tempo. O seu livro vai de 1910 a 1964, que é a sua tese de doutorado, né? Isso. Nós podemos esperar um livro da Raquel de 1965 até 2003, né? Que ela morre? Acho que é 2003. Ela morre em 2003, né? De mim, não. Porque, assim, eu pensei, quando eu comecei a tese, eu queria fazer a biografia até 2003. E eu fui me dando conta de que do jeito que eu queria fazer,
que essa narrativa, o meu livro, ele tem uma narrativa mista, né? Eu escrevo e boto a Raquel muito na narrativa. Isso então, aí ela marca bem. Ela é citada o tempo inteiro, assim, é um cruzamento de narrativa. E porque é a minha forma de pensar a biografia intelectual. Então, eu não tive tempo de fazer na tese até a morte dela, até 2003, porque é muita coisa. E, ao mesmo tempo, eu estudei a Raquel durante 10 anos, eu não aguentava mais, assim, eu já estava... Então, já faz 5 anos que eu parei, já faz 3 anos que eu estou trabalhando com outra coisa, eu não imagino voltar para completar essa biografia. Eu acho que alguém tem que fazer. Eu fiquei sabendo que alguém está fazendo a biografia da Raquel. Não sei em que patamar está, porque eu perdi o contato com a pessoa, mas assim, imagino, eu espero que saia uma boa biografia, porque essa trajetória dela vale a pena. Assim, ajuda a gente a entender o Brasil. Hoje não tem uma biografia consolidada dela toda, não, né? Que eu conheça, não. Tem muitos perfis biográficos, muitos. A Socorro Racioli escreveu um perfil super interessante, mais literário, mas muito bom. E tem a Memória da Raquel, né, que é o Tantos Anos, que é um livro que vale a pena, que fala da vida toda. Mas uma biografia sobre ela eu não conheço. Não conheço. Até 2003, né? Para quem... Eu queria falar muitas coisas, mas se eu entrar no assunto feminismo, eu acho que vai extrapolar o tempo. Então, vamos para as perguntas finais. Para quem quer começar a Raquel de Queiroz, ou então para quem leu a Raquel muito na juventude, né? Eu reli o 15 no ano passado. E assim, foi impressionante, porque, assim, por exemplo, tem palavras aqui que eu fui marcando, né? Tem uma palavra que eu não escutava há muito tempo, que é ripuna, que é usado lá no Nordeste, é uma coisa mais antiga, né? Mas eu não escutava há bastante tempo. E eu fui ler aqui e estava na Raquel. E eu assim, fiquei impressionado, porque para mim, depois de ler o 15, eu li muito próximo o 15 e o Vidas Secas do Graciliano Ramos. E eu vi muito mais oralidade na Raquel. Eu vi muito mais o sertão, talvez porque o sertão da Raquel seja mais próximo do meu, né? Do que o do Graciliano, que é mais para Lagoas, mais Agreste, Zona da Mata. Mas assim, foi uma coisa impressionante para mim. Qual o livro que você indicaria para quem quer começar? Eu acho que o 15, ele, como eu disse, ele já tem uma ideia pré-existente. Então, para quem vai começar a ler Raquel, eu acho que o 15 é um ótimo livro. Ele é fácil de ler, ele é curto e ele já tem um imaginário preparado. Então, você vai gostar, você vai identificar, justamente, você vai fazer várias identificações. E ele entra na ideia do regionalismo de 30. Agora, o livro que eu mais gosto dela, que eu acho que é revolucionário e que na época em que ela escreveu foi o livro mais valorizado dela, foi As Três Marias, publicado em 1939, que é um livro exclusivamente feminino, mas é um livro de personagens, né? Femininas, mas é um livro que eu acho assim sensacional. E para quem já leu o 15, eu indicaria As Três Marias. É muito bom esse livro, ele é muito bom. É meu favorito. E ela entra em questões muito mais que Maria Moura, até. Ela entra muito em questões femininas, né? E até feministas, sim, né? Aí aborto e tal. Sim, aborto, sexualidade. E todas as confusões da mulher que quer trabalhar, ou da mulher que quer ser mãe, ou da mulher que é religiosa, que é sozinha. É muita coisa, é muito bom esse livro, muito bom. O Instagram está avisando aqui que falta 1 minuto e 40 segundos. Tchau. Obrigada, José, muito obrigada. Eu queria agradecer a você. Queria recomendar também para o pessoal, para quem quiser conhecer um pouco mais da Raquel de Queiroz, ler o seu livro, A Velha Devorou o Almoço, interrogação. Eu queria agradecer, né, mais uma vez. Foi muito importante essa leitura para mim, eu acho que o pessoal gostou também. Que bom, obrigada a todo mundo que acompanhou aí. Muito obrigada, José, pelo convite. Boa noite para vocês aí. Boa noite. Tchau, tchau.